Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à primeira atividade da capacitação em inteligência artificial para o servidor público do programa KeepChat. Nessa primeira atividade, a gente vai ter como tema a demonstração orientada de uso de IA. Então, vamos verificar agora o objetivo dessa atividade. O objetivo dessa atividade é capacitar os participantes a utilizar ferramentas de IA generativa de forma consciente, crítica e tecnicamente adequada, né? E vamos estar aplicando a essas ferramentas a tarefas administrativas comuns, né, respeitando sempre os limites éticos e legais. Das orientações, nenhum dado sigiloso ou identificável deve ser utilizado, assim como todas as interações com a IA devem ser documentadas, né? E dessa forma a gente vai estar registrando os prompts e as respostas que a gente obtiver nessas ferramentas. As ferramentas que na aula de hoje vão ser utilizadas são o ChatGPT, o Gemini e o Perplexity. Um pouquinho do nosso roteiro, tá? A gente vai se concentrar no momento de construção guiada, que vai ter dois tópicos, que vai ser o primeiro pesquisa com Perplexity, e depois a gente vai criar e revisar o texto com ChatGPT ou Gemini. Passando efetivamente para o momento de construção guiada, esses momentos vão ser onde a gente vai encontrar o passo a passo para poder nos familiarizarmos com as ferramentas de maneira adequada e conseguirmos usar no nosso dia a dia. E nessa primeira atividade a gente vai ter o seguinte cenário. Imagine que você trabalha na Secretaria da Educação e precisa elaborar um pequeno guia sobre os critérios para a concessão de licença-prêmio. Então, o primeiro passo é pesquisar com o Perplexity. O Perplexity, que ele é uma ferramenta de busca que seu principal diferencial é trazer as fontes linkadas, né, de onde ele pegou aquela informação, para que a gente, usuário, consiga verificar e ver se está tudo ok. Então, o primeiro passo vai ser acessar o Perplex, né, nossa versão gratuita, que é a que vamos estar usando aqui na capacitação. E a primeira pergunta que a gente vai fazer de maneira mais ampla é a seguinte: quais são os requisitos gerais para a concessão de licença prêmio para servidores públicos efetivos? Então, vamos abrir o Perplex e vocês vão digitar aqui a pergunta e ele vai trazer. Perceba que eu já registrei a pergunta aqui e aí trouxe a seguinte resposta, né? Os requisitos gerais para a concessão de licença-prêmio a servidores públicos estaduais efetivos seguem uma lógica comum, apesar de responder a leis específicas de cada estado. Em geral, os principais requisitos são: aí a gente vai ter aqui as informações que ele foi buscar e vai nos trazer, apresentar, né, devidamente referenciadas. Então, o primeiro é sobre o tempo de serviço efetivo, que é ter completado ao menos um quinênio, né, 5 anos de exercício efetivos e ininterruptos no serviço público estadual, sem interrupção de vínculo. Então aqui ele vai trazer os links, né, as fontes. Então se a gente vir aqui e clicar, ele vai trazer a primeira fonte. Vou seguir abrindo as demais fontes e a gente vai estar verificando. Então a primeira fonte é essa do rs.gov, né, uma subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas do Rio Grande do Sul. Então perceba que é um site.gov, então já traz aquela credibilidade, né, uma publicação de 2024. E aqui a gente pode perceber que ele vai falar aqui dos 5 anos, né, ininterrupta. É importante saber que além do quinênio, sem interrupção, o artigo 150 da lei tal estabelece que alguns casos em que, embora tenha um exercício na concessão de licença-prêmio, como por exemplo se a pessoa tiver mais de 4 meses afastados, né, para tratamento de saúde. Então, essas são as informações que a gente vai estar podendo verificar. Então, nos próximos links, a gente vê que isso daqui é um site que necessita de login, ou talvez vindo aqui pesquisando por tópicos. E o terceiro link é de um blog, tá bom? O meutudo.com. Então, a gente vê que ele trouxe dois links governamentais e um link aí vai de um site pessoal. E vocês vão perceber que esse é mais ou menos um padrão que o Perplex adota, né? Ele traz primeiramente os links mais confiáveis e depois links complementares. Então aqui vai ter o restante das informações, né? Fala do quinínio, aí fala na ausência de sanções disciplinares, né? Não ter faltas injustificadas em um número que por lei estadual impeça ou reduza o direito à licença prêmio, como a gente viu no site do Rio Grande do Sul, né? Afastamentos prolongados, que foi o tópico que a gente viu no site do Rio Grande do Sul. E aqui você vai checando, vendo as informações de acordo com as referências. Então, após a gente fazer essa análise das fontes, a gente vai usar o seguinte critério, que já foi o que eu já falei. A gente vai
procurar ver se são fontes oficiais, como o site do governo, diário oficial e leis estaduais. Se aparecer blogs ou site genérico, a gente vai desconfiar, né? Vamos ter aquela questão de, temos que verificar se isso é verdade, né? Com um pouco mais de ênfase, né? Quando for um site governamental ou algo que passe mais credibilidade, a gente vai estar conferindo, é claro, mas sempre com um pouco mais de, isso daqui realmente deve existir. Então vamos refinar a pergunta dessa vez, né? Trazer algo mais específico. Então, se você encontrar uma lei estadual nos resultados, faça uma nova pergunta com base na lei estadual, né? Aí a gente coloca com base na lei estadual, aí coloca o número da lei, qual o período aquisitivo e o prazo para o gozo da licença prêmio. Então, eu vou trazer aqui novamente. Eu fiz a pergunta, já adiantei, com base na lei estadual 150, no artigo 150 da lei 10.098/94, qual o período aquisitivo e o prazo para o gozo da licença prêmio. Então a gente vai ter aqui, né, novamente o texto, ele fala da lei e começa a detalhar. Período aquisitivo, o servidor tem direito à licença premium após completar o quinênio, que foi o que a gente já viu, né, no serviço público estadual, sem interrupção de vínculo. Então vai ter aqui novamente o site lá, que eu imagino que vai ser o mesmo lá, que se baseou primeiramente, exatamente, que essa matéria vai ter mais informações. Depois ele vai falar, para ver direito pleno, o servidor não pode ter superado certos limites de ausências, né, no quinênio, que foi o que a gente viu. Então, novamente, vai ter aquele site. Vamos ver o que traz, enquanto vamos seguindo aqui e vendo as próximas informações. Aí a própria lei, né, não estabelece um prazo legal rígido para o servidor usufruir em cesta prêmio concedida. No artigo 151 fala do direito de gozo ou conversão, mas não fixa prazo de vencimento desse direito. Já carregou aqui, então vamos ver. É novamente o documento do Rio Grande do Sul e aqui a gente vai ter sobre algo sobre essa procuradoria pessoal e vai ter coisas falando aqui que a gente pode verificar de acordo com as informações que tiver aqui no texto. Então, em resumo direto, período aquisitivo 5 anos de exercícios ininterruptos sem ausências que anulem o quinênio, né, conforme o artigo que está sendo referenciado em maioria das fontes aqui, né, que vale a pena sempre verificar o do seu estado. Então, vamos voltar lá para o nosso passo a passo. E, por fim, né, peço um resumo estruturado. Com base nas informações das fontes oficiais encontradas, crie um resumo em tópicos sobre os principais critérios para a licença premium, citando os artigos correspondentes, né? Aí a gente vai anotar, guardar o resumo que o Perplex gerou, porque a gente vai usar no próximo passo, que vai ser com o Gemini e o GPT. Então, vamos verificar aqui novamente, eu já adiantei, né? Para fazer o resumo, então a gente traz aqui, né? Com mais nas fontes oficiais relativas à lei complementar tal, e decretos argumentadores, os principais critérios para a licença prêmio, os artigos correspondentes são os seguintes. Aí, vínculo e categoria do servidor público, período aquisitivo, ausência e afastamento, já que fala de 4 meses afastado para tratamento de saúde, mais 2 meses por doença em pessoa da família, mais de 20 dias afastado por moléstia, né? Foram informações que a gente não viu detalhadamente, mas que se a gente parar para dar uma olhada, provavelmente vai ter. Então, vou só abrir um link aqui rapidamente. Esse daqui é um da comunidade, né? Um link mais extra. Então vamos verificar outro link para ver se é um link mais com cara, né? De Gov, por exemplo. Então vamos seguir aqui verificando, por enquanto que carrega lá, a regularidade disciplinar e faltas, né? Não ter falta justificada, o prazo e forma de gozo, notificações e opções antes do novo quinênio. Todas essas observações foram feitas baseado nas fontes que ele trouxe, tá bom? Então, novamente, é esse site aqui do Rio Grande do Sul que ele está usando como base. A gente pode ver que tem algumas informações, ele fala algumas coisas, resumidamente, e pode seguir verificando, né, mais pra frente. Então, agora a gente vai revisar o texto com o GPT ou Gemini. Eu vou estar escolhendo o GPT, tá bom, pessoal? E a gente vai acessar o GPT ou Gemini na versão gratuita e vamos criar um prompt para redigir o comunicado. Use o resumo que você obteve no Perplex e copie e cole no prompt. Com base nas informações abaixo, redijam um comunicado interno e claro. Objetivo para os servidores da Secretaria da Educação, né? Coloque o resumo do Perplex e o comunicado deve ter tom institucional, informar sobre os critérios básicos e orientar os servidores a procurar o setor de recursos humanos para maiores detalhes. Então, quando a gente vem aqui no GPT. Eu vou só abrir a conversa aqui. E tá aqui, tá, pessoal? É o texto exatamente aquele que o Perplex trouxe. Vou só para a questão de veracidade. Vocês estão vendo aqui, né? Vínculo, período aquisitivo. E aqui é vínculo, período aquisitivo. Então vamos ver o que ele trouxe para a gente. Ele traz o comunicado interno, né?
Secretaria de Educação informa os servidores públicos estaduais regidos pela lei complementar, essa lei aqui, sobre os critérios básicos para concessão de licença-prêmio, conforme legislação vigente e decretos reguladores. Então a gente tem o direito à licença, né? Faz jus à licença-prêmio, servidor público estatual efetivo vinculado ao Poder Executivo, autarquias e fundações públicas, após o cumprimento dos requisitos legais. E poder aquisitivo, né? O segundo ponto aí, o direito é adquirido a cada período de 5 anos consecutivos de efetivo exercício, né? O quinênio, conforme previsto no artigo, esse que a gente viu e reviu ali nos links do Perplexity. Terceiro, né, impedimentos e restrições do direito à licença-prêmio poderá ser prejudicado caso durante o quinênio o servidor apresente afastamento superior a 4 meses, afastamento superior a 2 meses e assim vai, né, como a gente já tinha verificado. Então a gente vai vendo aqui o comunicado, né, trazendo os tópicos e por fim ele fala diante do exposto, orienta-se que os servidores interessados busquem o setor de recursos humanos de sua unidade para esclarecimentos adicionais, análise de situações individuais e orientações quanto aos procedimentos. Então, dando sequência aqui, a gente vai para o último passo, que é peça ajuste se necessário, né? Se o comunicado ficou muito longo, peça um resumo, né? Eu achei que o comunicado aqui ficou ok e bem informativo, então não vou pedir esse resumo. E por fim, a gente pode pedir uma lista de verificação, né? Checklist. Cria uma pequena lista de verificação em tópicos para o servidor saber se ele pode solicitar a licença, né? Com base nas informações do comunicado. Então a gente traz aqui, pede aqui para criar o checklist, né? Cria uma pequena lista de verificação em tópicos para o servidor saber se ele pode solicitar a licença com base nas informações do comunicado. Então a gente traz aqui, né, o checklist, o GPT traz. Sou servidor público, completei 5 anos consecutivos, não tive os afastamentos, não possui faltas justificadas, não sofri penalidade e estou dentro do quinênio. Então a gente vê ali como as ferramentas casadas, principalmente, elas funcionam bem, né? O Perplexity com uma busca mais apurada, com veracidade, né, de fontes que a gente consegue verificar isso bem direitinho. E o chat GPT, bom, ele é uma ferramenta mais geral aí de IA que a gente consegue usar para diversas coisas. Então acredito que foi isso. Então é isso, pessoal. Essa é a primeira aula. Eu vejo vocês aí na próxima aula de demonstração guiada e até lá.